Arroiá, ser iluminado. Você já ouviu falar em síndrome do pensamento acelerado? Essa síndrome, ela não é uma doença, mas ela está presente no dia a dia da gente. Esses pensamentos acelerados que provocam uma ansiedade. De tanto pensar, vai ficando ansioso. Porque os seus pensamentos acelerados estão acelerando por conta de um futuro. Você está muito para frente, está muito no futuro e a ansiedade toma conta. Mas o causador, nesse sentido, é essa síndrome do pensamento acelerado. Eu quero falar sobre isso com você hoje. Será que você está sentindo que o seu processo mental, os seus pensamentos estão acelerados, você não para de pensar e isso está gerando ansiedade em você? Vamos falar sobre isso então. O que causa esses pensamentos acelerados? Como que se manifesta esse pensamento acelerado? Primeiro é a preocupação excessiva. Você fica tão preocupado de forma excessiva que seu pensamento não para. Você fica pensando o tempo todo sobre algo ruim que vai acontecer. As suas preocupações tomam conta de você e o seu pensamento não para. Imagina o desgaste que tem um pensamento acelerado. E como fazer para parar isso? Eu vou te explicar no final desse vídeo. Agora, eu quero que você entenda o que causa o pensamento acelerado. Então, o primeiro é esse: preocupações excessivas. Segundo é a instabilidade emocional. Quando você está instável, suas emoções estão à flor da pele. Você está sentindo muito as emoções, mas não apenas sentindo. Você pensa sobre as emoções que você está sentindo. Você está ansioso, está preocupado, está nervoso, está estressado por conta das suas emoções. Veja só. Mas isso está conectado ao processo dos seus pensamentos. Quanto mais você pensa e de forma acelerada, pensamento que não para, enquanto eu estou falando aqui, você pode estar pensando várias coisas. Então, o causador é isso que eu estou dizendo aqui para você. Primeiro, preocupação excessiva e depois essa instabilidade emocional. Outra questão aqui que provoca, que é a manifestação dessa síndrome do pensamento acelerado é a inquietação. Ficar inquieto, não para, sabe? O tempo todo se movimentando e não consegue parar, relaxar, ficar tranquilo, respirar um pouco. Essa inquietação é a manifestação que se dá por conta desses pensamentos que você tem tido. Outra coisa que acontece é a intolerância à frustração. Olha, a vida é assim. Você tem altos e baixos, você tem perdas e ganhos, você tem situações difíceis. A frustração precisa ser encarada de maneira natural. Você imagina que só vai conseguir perceber a luz quando tiver escuridão. Você só vai perceber que existe a guerra quando você... A paz, aliás, quando você tem a guerra. Então, é para isso que existe ainda aqui no mundo terreno a dualidade. E a frustração faz parte da vida. As coisas dão errado também daquilo que a gente quer, para a gente aprender a lidar com isso. E ficar pensando sobre as frustrações e não aceitar, é intolerante à frustração, é algo que a gente precisa trabalhar em nós. Outra questão é a dificuldade de concentração. Quando você não consegue ter foco, não consegue se concentrar, o motivo dessa falta de concentração, são os pensamentos acelerados. Então, os psicólogos geralmente não tratam essas questões como um problema ou uma patologia.
porque não vai encontrar em nenhum lugar a patologia síndrome do pensamento acelerado, mas ela é existente na nossa vida, no dia a dia. Né? Outra questão que é manifestada aí, os pensamentos acelerados, é a fadiga excessiva. Sabe aquele cansaço que não passa? Aquela, aquela, aquela fadiga mesmo, aquele cansaço insuportável. Você quer ficar deitado, você quer dormir, o sono toma conta, mas também quando vai dormir, não consegue dormir, porque o pensamento não para. Por isso o cansaço, ele é contínuo. Está percebendo aqui que a síndrome do pensamento acelerado tem feito parte da vida da grande maioria das pessoas? Outra questão, eu até anotei aqui para não esquecer, é o cansaço ao acordar. Você dorme, mas parece que não dormiu nada. Está cansada, está cansado. Seu corpo sente esse cansaço, mesmo tendo dormido. E isso por conta do pensamento acelerado. Existe uma frequência cerebral ativa, muito acelerada, que não permite você relaxar, descansar. Veja só a importância de tratar essa questão. Veja só a importância da gente falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Outra questão aqui são as dores físicas, sabe? Aquela dor no ombro, aquelas dores nas costas, aquela dor de cabeça, as dores musculares. Tudo isso por conta de um pensamento acelerado, de pensar demais. Outra questão que traz aqui a manifestação dessa síndrome é o sofrimento por antecipação. Olha, nem aconteceu ainda e você já está preocupado, já está antecipando um problema. Né? E aí, não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Você tem que estar presente no tempo chamado agora. Mas o pensamento não para. Você fica pensando, e amanhã? E aquela prova? E aquela apresentação que eu tenho que fazer? E aquele trabalho? E aquilo que eu tenho que resolver? Não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. E começa a criar várias problemáticas na sua vida. E você diz assim, eu não consigo parar de pensar nisso, cara. O que eu faço? E para terminar aqui esse momento de como manifesta a síndrome do pensamento acelerado, são os prejuízos de memória. Você está tão pensando, que você esquece de questões importantes, perde a memória de coisas que deveria lembrar. Mas por que não lembra? Porque seu pensamento está muito no depois. E esse pensamento muito no depois causa esses sintomas em você, causa esse pensamento acelerado. Tá bom, cara, já falou aqui a manifestação da síndrome do pensamento acelerado, já falou sobre essas problemáticas e realmente eu estou me sentindo assim. É assim, eu quero relaxar, eu quero parar com esses pensamentos. Eu vou trazer aqui algo fantástico para você começar a pensar sobre isso e trabalhar na sua vida, que é o savory. O que é o savory? É o poder de apreciar. Apreciar, ó, tem uma música tocando? Aprecie a música. Sabe quando você vai tomar aquele cafezinho e você começa a saborear o café, sentindo no tempo presente, aproveitando aquele momento, aquele sabor, aquele aroma. Sabe quando você vai se alimentar e você parar e começar a saborear? E não pensar mais em nada, mas assim, pensa nessa reverência na hora do almoço. E você sente o momento presente. Sabe quando você está assistindo um vídeo como esse? Que você para, assiste e presta atenção agora o que está acontecendo. O que está ocorrendo aqui, nessa atmosfera, nessa fogueira acesa, na minha voz.
na música tocando no fundo, respirando e sentindo como é bom estar aqui, como é bom estar presente. E esse saborear é quando você começa a aprender a diminuir o ritmo. Deixar essa parte acelerada da vida. Tudo tem um tempo. Existe um tempo para todas as coisas na vida. Hoje, cuida de hoje. Não precisa cuidar do amanhã. Te ensinaram muito sobre o amanhã. O coaching, né? Uma profissão na qual eu trabalhei durante muito tempo e até ensinei muitas pessoas, que te coloca no futuro e faz você visualizar o futuro e imaginar coisas grandiosas, e aí a pessoa fica no futuro, quando não acontece ela despenca e perde o equilíbrio. E eu aqui estou fazendo algo totalmente invertido, para você se vivenciar, se perceber, se concentrar agora, hoje, esse exato momento. E não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo, se concentre agora, pense no agora, aproveite o agora, porque o que você tem é o agora. Se você parar para pensar, o passado já se foi, serviu para experiência. O futuro ainda não chegou. E a gente nem sabe se existirá o amanhã. E o que a gente tem? O presente. Isso é um presente. É um presente divino para a sua vida. Então, gratidão por ficar até aqui. Aproveite esse momento. Um beijo em seu coração.